Olá, meus amigos, boa noite. Eu sou o Gustavo e este é o nosso canal 4SA Flórida. Estou aqui primeiramente com vocês, aqui no Twitch. Eu quero pedir desculpas, eu havia combinado que começaria o Hangout às 19 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário daqui da Flórida. Acontece que fui tirar uma sonequinha e passei da hora, pessoal. Essa é a realidade. Fui tirar uma soneca e passei da hora, então, por favor, me perdoem. Foi um erro sonorífico, e o que importa é que estamos aqui, tá bom? Só tem mais uma coisinha que eu esqueci. Vou pegar aqui rapidamente uma garrafinha com água. Aqui está, que eu gosto de beber água durante o Hangout. E hoje, como o título diz aí, vamos comentar sobre a Arca de Gabriel, um assunto muito importante, e desde já eu agradeço e muito pela sua participação. Deixa eu ver aqui, outra vez que eu gravei o volume estava baixo da câmera, não sei, eu comprei essa câmera aqui, mas não verifiquei o volume. Eu estou vendo que não está saindo muito alto ali. Bom, baixando um pouquinho, chegando um pouquinho no amarelo, mas eu acredito que dê para ouvir muito bem, tá bom? Vou começar então agora aqui no Twitter. Olá, meus amigos, muito boa noite. Eu sou o Gustavo, do nosso canal 4SA Flórida. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na câmera. Começando aqui mais um Hangout, já no fim de noite de domingo. E vamos tocar em um assunto muito importante, que é a Arca de Gabriel. Um assunto que, como sempre aí no Brasil, infelizmente, não foi tocado, não foi noticiado. E se alguém se atreveu a falar sobre tal coisa, falou rapidamente, porque eu não lembro de ter visto isso em nenhum meio de comunicação no Brasil. Bom, sejam todos muito bem-vindos ao 4SA Flórida, o canal preocupado com a verdade. Um abração para todos aqueles que estão chegando. Já comecei aqui no Twitch, aqui com Periscope, e agora vamos para o Facebook. Ok, vamos ver a conexão. Tem que fazer mais um setup aqui que eu esqueci. Só um momentinho. Vamos lá. Ok. Eu deveria ter feito isso antes, mas como tive que aprontar essa live correndo, já que já tinha tudo, os assuntos já separados e preparados. Opa, tá errado aqui. Colocando aqui meu password. Eita. Você que está vendo com esse tablet que ele não está respondendo ao comando. Hein? Não responde prontamente o teclado. Não está com muita coisa. Eu quase não coloco nada nesse. Ih, caramba, não está me deixando entrar aqui. Só um momentinho, pessoal. Olha. Clicar aqui. Pronto. Tchê. Tá falando, you've entered an incorrect password. Eu não coloquei um. Será que eu troquei ali o teclado e nem vi? Bom, deixa eu ver aqui qual. Eles mandaram um código para mim. Até agora não chegou nenhum código. Desculpe, pessoal, é que não está me deixando entrar
na conta aqui do Facebook. Eu botei meu password, tá falando que eu coloquei 3 vezes o password errado e não é verdade. E tá me atrasando aqui agora. E falaram que ia, tá aqui, que ia mandar um código, não chegou nada. Hum. Tá aqui, ó. Eu tô apertando aqui, não responde o teclado. Vamos lá. Não chegou nenhum código, não mandou nada para mim. Cadê aqui? Sempre acontece uma coisinha, né? Não chegou nenhum código. É uma perturbação. Vamos tentar novamente. Estou colocando meu password. Finalmente, né? Já era a hora. Muito bem, está começando. Pronto, já está transmitindo pelo Facebook também. Puxa, custou, né? Bom, então estamos ao vivo pelo Twitch, também ao vivo pelo Periscope, ao vivo pelo Facebook. Agora eu vou começar aqui no canal para pegar a live ali e poder monitorar. Vou baixar aqui. Agora é o canal que está atrasando. Isso, ready to go. Vamos lá. Bom, aqui já abriu. Vamos começar aqui o broadcast. Volume, muito bem. Ao vivo e a cores, com o meu, nosso canal 4SA Flórida. Eu sou o Gustavo e antes de começar a falar aqui, eu quero pedir desculpas às pessoas que sabiam e estavam esperando o início desse Hangout para as 19 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário daqui da Flórida. Pessoal, depois do almoço, pensei comigo, vou dar uma cabeçada, pelo menos de 2 horinhas, e depois eu acordo, faço o meu hangout zerado, descansado. Essa cabeçada de 2 horinhas, eu acordei ainda há pouco, pessoal. Aí eu escutei o telefone tocar, mas sabe quando você está dormindo, está embalado naquele sono, você escuta um ruído lá embaixo, não foi suficiente para me acordar. E está chovendo aqui, né? Domingo, coisa rara, chover aqui na Flórida. Aí eu fechei tudo, as persianas. Essa galerinha aqui também dormiu. Olha lá, a Belinha ainda está saindo do quarto agora toda torta, toda amarrotada. E foi isso. Por esta razão que eu estou começando agora. Depois a Márcia também ligou, então ficamos conversando um pouco, só ajeitando aqui a câmera. Então foi isso, pessoal. Por esta razão eu estou começando esse Hangout agora, neste momento. Já temos aí 76 pessoas. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o volume. Baixando aqui o volume. E muito obrigado
Muito obrigado você por estar aí acompanhando. Eu acho que algumas pessoas tentaram entrar em contato comigo e eu estava em outra dimensão. Dormi muito. Eu não sou de dormir muito à tarde. Quando eu deito, uma horinha, uma hora e meia, mas acho que é o sono acumulado, já que eu não estou dormindo às 8 horas que o bebê gosta de dormir, porque a minha outra metade não está por aqui, né? Então fica difícil. Bom, vamos lá. Vamos ver quem já está aqui no chat, pessoal que está chegando. Opa, subindo aqui. Bel Girassol, Ana Gomes, Maurício Preparatório Estatística, Ingrid Silva, Jaqueline Rosenboim Nascimento, Maurício, já falei, Carla Rodrigues, quem mais está chegando? Vou baixando aqui um pouquinho. Fatinha Nascimento, Rose Mesquita, sempre presente, boa noite, Rose. Juliana Moreira, Vitor Salles, Cleonice Hag, Carlos Neri, eu li teu e-mail, tá bom, querida? Eu vou te responder. Lu Galeano também sempre presente. Ela colocou aqui, boa noite, Gustavo, te mandei um zap, você viu? Não vi não, Lu, eu acordei todo torto, amarrotado, perdi a hora do hangout, só deu tempo de lavar o rosto e conversar um pouquinho com a Márcia e estou aqui, mas depois eu dou uma olhadinha, tá bom? Vinícius Rocha, Natanael Santos, meu amigo Odenor Aquino da Silva, Verdades e Fatos, Ana Paula M, Irajás Albuquerque, Ana Gomes falou, eu estou sem imagem. Tá saindo legal aí, pessoal? Imagem, áudio e imagem, tá saindo legal? Por favor. Meu xará, Gustavo 020, Everton Pinto, Casal, Recife, tá aí. Muita chuva, né? Aqui também. Olha, chover domingo, ou melhor, chover fim de semana aqui na Flórida. Eu moro aqui desde 2006 e é algo raro, pessoal. É muito raro ter um fim de semana com chuva aqui na Flórida, porque o que acontece? Quando chove aqui, cai aquele temporal, daquela pancada 5 minutos, mas depois o sol abre e fica tudo legal. Mas hoje não, hoje o tempo ficou bem nublado. Quando eu fiz aquela transmissão indo para o restaurante almoçar, né, fui comprar comida, eu mostrei a vocês, o tempo estava feio, tá feio ainda. Eu abri ali a porta, tá feio ainda, tá nublado, tá chovendo, é algo bem raro. Transmitindo também pelo Facebook, e eu quero aproveitar a oportunidade para lembrar a vocês que eu estarei chegando no Brasil na véspera do Dia das Mães, então eu vou apagar de vez a conta. Eu acho que já deixei tempo suficiente para quem estivesse interessado copiar o PDF dos livros que foram disponibilizados e vou apagar de vez, deletar de vez a conta, tá bom? Se você ainda não fez, o Dia das Mães, que dia mesmo? Dia 13, domingo? Então estarei chegando no sábado pela manhã, no dia 12, e até lá, eu saio daqui no dia 11, sexta-feira, chego no dia 12, sábado pela manhã, então até o dia 10, ou melhor, até o dia 9, quarta-feira de maio, dia 9 de maio, quarta-feira, você poderá baixar. Depois daí eu vou apagar a conta, tá bom? E quem sabe uma vez que outra aí, só para ir avisando as pessoas, porque é um tempão que eu não entrava na conta do Facebook, e ontem quando a Roberta Maresca, lá da Suíça, mandou um arquivo para mim, aí eu fui ver, tinha 21 pessoas pedindo amizade. Então eu somei essas pessoas. Então, quem sabe eu faço algumas postagens e também avisando que eu vou apagar a minha conta. Ok? Bom, pessoal, para remir o tempo e sem muita demora, vamos direto ao assunto, né? Mais uma vez eu peço desculpas
eu apaguei, eu dormi depois do almoço, e por esta razão que agora que estamos começando esse Hangout. 166 pessoas, muito obrigado pela sua paciência em ter esperado até agora e também pela sua audiência. Bom, vou compartilhar aqui a minha tela e vou começar a ler para vocês sobre esse tema muito importante, e vou abrir aqui no livro de Enoque. Se você não tem o livro de Enoque, se você abrir uma janela no Google e colocar livro de Enoque, você vai ver um link, é um dos primeiros, muito bom, é o que eu vou usar aqui agora, que tem o livro de Enoque em português e em PDF, tá bom? Então, tá aqui o livro de Enoque. E se você já o tem, por favor, abra no capítulo 6. Capítulo 6 do livro de Enoque, para que a gente possa, então, entender sobre essa arca de Gabriel, que é algo novo, e quando eu fiquei sabendo, eu pensei comigo mesmo, não, eu tenho que passar isso para o pessoal, porque isso aqui é muito importante. Vamos lá. Está aí aparecendo a imagem legal, estou vendo aqui pela televisãozinha que eu uso aqui como uso aqui com o Chromecast, então para ver, tá legal, a definição tá muito boa. Thaís Silva, te mandei solicitação de amizade. Tá bom, Thaís. Natanael Santos, as pedras têm paciência. Deca Cerantes, manda que estamos na espera. Lu Galeano, Celso Alves Martins, avisou sim. Diego Fernandes Trindade, fiquei esperando. Desculpa, Diego, perdão, peço desculpas, foi uma falha minha, eu dormi mesmo, caí no sono, não tem como ficar aqui dando desculpas, foi um erro meu, falta de responsabilidade. Eu nunca dormi tanto assim à tarde, mas hoje aqui o clima está bem gostoso, está chovendo e com... Ai, meu pai. Alguém me chamou aí, foi uma senhora que eu deixei uma mensagem, cismou de ligar agora, vai ligar novamente. Então, vou esperar só mais um pouquinho, pessoal, para essa senhora ligar. É a senhora que vai ficar tomando conta aqui das ferinhas quando eu viajar. Ela esteve aqui ontem e vai vir uma senhora pela manhã e uma outra à tarde. Bom, espero que ela não ligue agora, justamente na hora da transmissão. Então vamos ver aqui. Capítulo 6 do livro de Enoque. Diz assim: E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias. Nasceram-lhe filhas elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: Vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progenie dos homens, e geremos filhos. Então seu líder, Samiasa, disse-lhes: Eu temo que talvez possais indispor-vos na realização deste negócio, e que só eu sofrerei por tão grave crime. Então, esses sentinelas já tinham noção do que aquilo que eles queriam fazer, ou seja, gerar filhos com as mulheres dos homens, era um crime. Eles cometeram esse crime totalmente conscientes, sabedores do que estavam fazendo. Tanto que o líder disse, o Samiasa, eu temo que talvez possais indispor-vos na realização deste negócio, e que só eu sofrerei por tão grave crime. Mas eles responderam-lhe e disseram: Nós todos juramos, e amarraram-se por mútuos juramentos, que nós não mudaremos nossa intenção, mas executamos nosso empreendimento projetado. Então eles juraram todos juntos, e todos se amarraram ou uniram por mútuo juramento. Todo o seu número era 200, os quais descendiam de Ardes, o qual é o topo do Monte Hermon. Então eles fizeram esse juramento no Monte Hermon, e a palavra Hermon tem aqui
no texto aramaico, lê-se sentinelas de Ardes, ou nos dias de Jared. Monte Hermon deriva seu nome do hebreu Erem, ou seja, maldição. Então eles fizeram, esses sentinelas, um juramento, um pacto, 200, né, no Monte da Maldição. Por aí a gente já poderia ter uma ideia de que boa coisa não sairia. Aquele monte, portanto, foi chamado Hermon porque eles tinham jurado sobre ele e amarraram-se por mútuo juramento. Estes são os nomes de seus chefes: Samiasa, que era o seu líder, Araquiba, Rameel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Danei, Ezequiel, Naraquijal, Azael, Armaros, Batarel, Ananel, Saqueil, Sansapeel, Satarel, Turel, Jonjael e Sariel. Estes eram os prefeitos dos 200 anjos, e os restantes estavam todos com eles. Aí continuando diz assim: então eles tomaram esposas, cada uma escolhendo por si mesmo, as quais eles começaram a abordar, e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortílegos, quer dizer, bruxaria, encantamentos e a divisão de raízes e árvores. Aí aqui diz: e as mulheres conceberam e geraram gigantes, que são os Néfilins, cuja estatura era de 30 cúbitos. Então, variava entre 13 metros e meio a 15 metros de altura. Estes, ou seja, os gigantes, os Néfilins, devoravam tudo o que o labor dos homens produzia, e tornou-se impossível alimentá-los. Então eles voltaram-se contra os homens a fim de devorá-los. Vejam que a situação ficou a tal ponto calamitosa que esses gigantes, por não encontrarem comida o suficiente, imagina, pessoas de 13 metros e meio a 15 metros de altura. Para sustentar, não havia trabalho ou plantio que desse conta. E aí eles famintos se tornaram canibais, passaram a devorar os próprios homens, que supostamente eram, entre outros, os seus sogros, né? Porque eles se casaram com as filhas dos homens, e estava em risco, então, a própria existência humana, porque esses Néfilins foi uma alteração genética do DNA humano, e caso isso continuasse, afetaria e muito até o nascimento do nosso Salvador, porque ele não teria um DNA puro, mas sim um DNA alterado, como foi dos Néfilins. E começaram a ferir pássaros, animais, répteis e peixes para comer sua carne, um depois do outro, e para beber seu sangue. Então eles, além de canibais, também se tornaram vampiros. Eu imagino a situação de descontrole, de perigo e de terror que os seres humanos estavam enfrentando por causa desses gigantes. Aí aqui diz no capítulo 8, as sentinelas rebeldes corrompem o gênero humano. Além disso, quer dizer, além deles matarem os homens, além deles devorarem os homens, e também de répteis, de aves, de peixes, para comer a carne e beber o sangue, além disso, Azaziel, que em inglês é Azazel, e eu mencionei na época do filme que foi feito pelo Denzel Washington, em que mostra um policial que ele luta contra esse demônio. Eu coloquei um trecho desse filme no Hangouts na época e foi bloqueado, né, por causa disso. Então, em inglês se diz Azazel,
mas aqui em português é Azaziel. Além disso, Azaziel ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos, armaduras ou peitorais, a fabricação de espelhos e a manufatura de braceletes e ornamentos, o uso de pinturas, o embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas e toda sorte de corantes para que o mundo fosse alterado. Quer dizer, esse primeiro versículo do capítulo 8 pode ser resumido em uma só palavra. Esse sentinela caído Azaziel, como diz aqui, ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos e armaduras, quer dizer, a guerra. E também a vaidade, fabricação de espelhos, manufatura de braceletes, ornamentos, uso de pinturas, o embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo, selecionado de pedras valiosas e toda sorte de corantes para que o mundo fosse alterado. Então, além da guerra, também ensinou a vaidade. E isso me traz à memória aquele filme que o Keanu Reeves, juntamente com Charlize Theron, ele é um advogado, casado, e aí ele foi contratado por uma empresa muito famosa, cujo dono era o Al Pacino. E o Al Pacino era o próprio diabo. E no final do filme, o diabo, na figura do Al Pacino, disse: vaidade, o meu pecado predileto. Lembram desse filme? Então a gente vai vendo as coisas e nos lembrando de coisas pontuais que foram colocadas diante dos nossos olhos, e pelo fato de não termos o conhecimento que tínhamos, pelo conhecimento que temos hoje, não tínhamos antes, então passava assim desapercebido, né? E agora a gente vendo esse livro, que até hoje eu não entendo do porquê ele não ter entrado no Advogado do Diabo, isso mesmo, Hélida, muito obrigado, Advogado do Diabo, o nome do filme. Celso Alves também colocou aí, Juliana também. Então, eu não entendo até hoje o porquê esse livro não entrou no cânon sagrado. Eu preciso fazer o hangout mostrando para vocês, irmãos e irmãs, como e quem determinou quais os livros que comporiam o cânon sagrado, que fariam parte do cânon sagrado. Bom, 227 pessoas agora, muito obrigado. Continuando aqui, no versículo 2, capítulo 8, diz: a impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada, e eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. A Mazaraque ensinou todos os sortilégios e divisores de raízes. Hermes ensinou a solução de sortilégios. Barcaial ensinou os observadores das estrelas. Aquibeel ensinou sinais. Tamiel ensinou astronomia. E Assaradel ensinou o movimento da lua. Deixa eu ver aqui a referência. Diz aqui: Hermes ensinou a solução de sortilégios. Então aqui a referência diz: o texto grego varia consideravelmente do etíope aqui. Um manuscrito grego acrescenta esta seção, e elas, as mulheres, geraram a eles, as sentinelas, 3 raças. Os grandes gigantes. Os gigantes trouxeram, alguns dizem, mataram os nefilins, e os nefilins trouxeram ou mataram os Eliúd. São seres excepcionais em ambos capacidade e maldade. E eles sobreviveram crescendo em poder de acordo com a sua grandeza. Aí diz aqui: veja o registro no livro dos Jubileus. Olha aí, outro livro considerado apócrifo, mas que na versão grega do livro de Enoque é citado, o livro dos Jubileus. Aqui a segunda referência: cúbitos, o mesmo que côvados. Um côvado aproximadamente 30 centímetros. Então eles tinham 30 côvados, né? Ou 30 cúbitos. Mais ou menos entre 13,5 metros a 15 de altura. Aí aqui a referência 3, sua carne, um depois do outro, ou de uma outra carne. Nota, pode referir-se à destruição de uma classe de gigantes por outra. Sortilégios,
feitiçaria, ação do feiticeiro que pratica magia ou bruxaria. Observadores das estrelas, astrólogos, obtém justiça para conosco, literalmente traz julgamento para nós do céu, descoberto crimes ou revelado estes sinais. Bom, então esse era o panorama, pessoal. Esses caídos, esses sentinelas caídos causaram um verdadeiro pavor e terror na Terra e a raça humana. Tanto que aqui, antes do versículo 9, começa dizendo: o clamor da raça humana chega aos céus. Aí diz assim no versículo número 9: e os homens, sendo destruídos, clamaram, e suas vozes romperam os céus. Então Miguel e Gabriel, Rafael, Suriel e Uriel olharam abaixo desde os céus e viram a quantidade de sangue que era derramada na terra e toda a iniquidade que era praticada sobre ela, e disseram um ao outro: esta é a voz de seus clamores. A terra desprovida de seus filhos tem clamado, mesmo até os portões do céu. E agora a ti, ó Santo dos céus, as almas dos homens queixam-se, dizendo: obtém justiça para conosco, com o Altíssimo. Então eles disseram ao seu senhor o rei: tu és Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Rei dos reis. Foi a primeira vez que essa expressão, Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Rei dos reis, foi usada. Eu volto a repetir aqui, eu não entendo ainda o porquê você do Twitch, você do Periscope, você do Facebook aqui e os amigos que acompanham pelo canal, eu não entendo como esse livro não entrou no cânon sagrado. Se até parte dos judeus, não todos, mas uma boa parte, aceita o livro de Enoque como sendo inspirado. Aí aqui diz assim: o trono de tua glória é para sempre e sempre, e para sempre seja teu nome santificado e glorificado. Tu fizeste todas as coisas, tu possuis poder sobre todas as coisas, e todas as coisas estão abertas e manifestas diante de ti. Tu vês todas as coisas e nada pode esconder-se de ti. Tu viste o que Azaziel tem feito, como ele tem ensinado toda espécie de iniquidade sobre a terra. Esse Azaziel, ele não era um dos prefeitos. Nós vimos aqui anteriormente o nome dos prefeitos, ou seja, aqueles que eram responsáveis pelos 200 caídos, mas esse Azaziel, ele se destaca, ou pelo menos recebe uma menção não honrosa, mas uma menção de destaque, porque ele ensinou ao ser humano a criação, fabricação de armas e também a vaidade. Aí o versículo 9 diz: tu viste o que Azaziel tem feito, como ele tem ensinado toda espécie de iniquidade sobre a terra, e tem aberto ao mundo todas as coisas secretas que são feitas nos céus. Samiasa, esse era o chefe dos prefeitos, Samiasa, também tem ensinado sortilégios, como eu já disse, bruxaria, para quem tu deste autoridade sobre aqueles que estão agregados contigo. Eles têm ido juntos às filhas dos homens, têm se deitado com elas, têm se contaminado, e têm descoberto crimes a elas. As mulheres igualmente têm gerado gigantes. Assim toda a terra tem se enchido de sangue e iniquidade. E agora, vês que as almas daqueles que estão mortos clamam, e queixam-se até ao portão do céu. Seus gemidos sobem, nem podem eles escapar da injustiça que é cometida na terra. Tu conheces todas as coisas antes de elas existirem. Tu conheces estas coisas e o que tem sido feito por eles, já tu não falas a nós. O que, por conta destas coisas, devemos fazer contra eles? Aí então depois vem o julgamento, né, dos sentinelas. O Eterno comandou a Miguel, Rafael, Uriel e os outros anjos para que prendessem os sentinelas. Não vou ler tudo porque ainda tem muita coisa a ser comentada. Então os sentinelas foram presos, já que a terra havia sido corrompida pelos ensinamentos de Semaia, de Azaziel e todos aqueles demônios. Então, deixa eu tirar aqui, o Steve Binun,
Deixa eu colocar até aqui, abrir uma nova tab aqui, youtube.com. O Steve Ben-Nun, que é um judeu messiânico, deixa eu colocar aqui, Israeli News, está aqui. O Steve Ben-Nun, que é um judeu messiânico, ele havia feito um vídeo em que ele tocou no assunto assim de uma forma superficial. E depois ele foi juntando fatos e fez um outro vídeo comentando sobre a possível localização da prisão desses sentinelas caídos, desses anjos caídos. Deixa eu ver aqui. Está aqui. 19:22. Esse vídeo aqui. Espero que ele não me dê um strike. This is an ad for a project management tool called Monday.com. This is what Deixar it looks tocar o like, and comercial. this is what it feels like. Aqui. Vou ver se tem subtítulos. Ainda que não dê para você ler tudo nos subtítulos, mas procure acompanhar o máximo que você puder o que ele fala. São 19 minutos de vídeo, não vou tocar tudo, apenas a parte mais importante para nós irmos geograficamente lá para a Antártida. Shalom Chavrim, I'm Stephen Ben-Nun. You're watching Israeli News Live, and today's broadcast is very unusual. We're going to be discussing several things in our news broadcast today that clearly are, in some people's opinions, they are conspiracy theories. In other people's opinions, these things are really real. These things are happening on. Vou traduzir aqui para o pessoal do Twitch também, do Periscope e do Facebook. Quem está falando, ele saudou as pessoas, ele tem um canal muito bom, eu sou inscrito no canal dele, e ele falou: o que eu vou comentar aqui hoje, para algumas pessoas, é teoria da conspiração. É um tema muito incomum, não usual, não algo assim que é comentado normalmente, e por esta razão alguns não creem. Vamos lá, continuando. The earth. But we're also going to be looking at this from a prophetic standpoint, something that I discovered recently written in the book of Enoch, a book that, well, in some circles. Aí ele comenta que o que vai ser comentado aqui hoje é algo que eu descobri, é algo profético e que eu descobri lendo o livro de Enoch, que é um livro que em alguns círculos do cristianismo e no judaísmo, aí ele continua. Christianity and in Judaism, that the book of Enoch is not part of Bible, but yet. Então, que alguns círculos do cristianismo e do judaísmo, esse livro não faz parte dos considerados livros inspirados. It's clearly part of the Ethiopic scriptures. It was even part of the Qumran community. Mas ele diz que esse livro de Enoque faz parte dos livros escritos etíopes e também da comunidade Qumran. Qumran é um conjunto de cavernas no deserto onde foram encontrados os escritos do Mar Morto e parte do livro de Isaías e outros livros também. There's been many fragments, including an incomplete scroll of the Book of Enoch that was discovered. E aí ele fala que nessas cavernas de Qumran foram encontrados fragmentos de vários livros e um pergaminho não incompleto do livro de Enoque foi descoberto para que o povo judeu. So the Jewish people did accept the Book of Enoch as an authoritative biblical scripture. Para que o povo judeu averiguasse, e o povo judeu aceitou o livro de Enoque como uma escritura bíblica autorizada.
Então, eu realmente não entendo, por isso que eu creio que vai ser muito importante o hangout sobre como foi feito, como foi formado o cânon sagrado e quem decidiu quais os livros que fariam parte. Continuando aqui. Scripture at one time, and in many Bibles it still is there, including even the Et Sefer that Dr. Stephen Pidgeon has put out as well, where he put this book back in the Bible. So we're going to be... Aí ele fala que teve um doutor Steve Pidgeon que, não sei se ele fez uma Bíblia, editou uma Bíblia e colocou esse livro de Enoque dentro da Bíblia que ele editou. Looking at some things from there, and we're going to even be looking at some articles that have been considered, well, some might say it's fake news, some might say it's satire. Regardless of the case, there may be some very truth to it, and this is why I wanted to talk to you about these things. Aí ele diz que vai comentar sobre alguns assuntos que as pessoas certamente dirão que é fake news e que outras acharão difícil de se crer, de se acreditar, mas ainda assim ele vai comentar sobre isso. Antarctica has really become a major subject in recent, well, in fact, in the last year, even more so. Aí ele fala que a Antártida se tornou um assunto importante, principalmente desde o ano passado. Agora não sei se esse vídeo é de 2017, ele se refere a 2016, ou ele fez, acho que ele fez 2018, referindo-se a 2017, que a Antártida tornou-se um assunto muito importante e por isso que ele quer comentar sobre esse tema. Every kind of conspiracy theory that it is a place for a massive alien base. This is where aliens go at. We know of one of the former military officers. Aí ele diz que isso se tornou, o assunto Antártida se tornou um tema de várias especulações, que alguns dizem que é uma base de seres alienígenas, e ele também fala de um oficial militar que travou uma luta com seres que esse oficial não quis descrever e que muitos soldados foram mortos nessa batalha. Bird who fought a conflict near Antarctica and lost a lot of men, claiming that there were flying discs, flying saucers coming out of the... E que a história é que um dos motivos pela perda de vários homens nessa batalha na Antártida é que haviam discos voadores e que por causa disso voavam a uma velocidade incrível, e essa foi a razão pela qual muitos soldados infelizmente vieram a falecer. Gustavo, então existem os alienígenas. São demônios, meus amigos. E os nazis, já na época da Segunda Guerra de 39 a 45, já haviam desenvolvido a tecnologia dos supostos discos voadores. Antarctica, and there's all kinds of evidence that is legitimate evidence that clearly seems to show that the Antarctica is certainly a base of some sort. The Germans also, under Adolf Hitler, had... Aí ele cita que, sem sombra de dúvidas, que a Antártida é uma base para uma base militar, ou está sendo usada como uma base militar, e lá está escondida alguma fonte de poder, alguma coisa, e que os alemães também, sob o Adolf Hitler, tinham uma base na Antártida. Isso é conhecido. Aí fala, Hitler tinha uma base na Antártida. Há todo tipo de coisa acontecendo nesta região do mundo. Actually, last year, when the election, John Kerry himself disappeared down to the Antarctica. Aí ele comenta que justamente no dia da eleição americana, John Kerry, que era o secretário de Estado da administração do Postama, desapareceu. Ele foi para a Antártida e numa visita que deixou surpreso a próprios e a estranhos, justo no dia da eleição. E depois nós vamos ver que o que ele foi fazer lá, e pelo fato dele servir uma fraternidade muito especial aqui nos Estados Unidos,
nós vamos ver que na realidade ele foi consultar-se com espíritos demoníacos. During the very day of election. But what was really strange is that when John Kerry went down there, he goes to New Zealand right afterwards, and there was a massive earthquake inside of New Zealand. Aí ele fala que John Kerry, antes de ir para a Antártida, passou na Nova Zelândia, e quando ele chegou lá, ou foi antes ou depois que ele saiu da Antártida, teve um terremoto de 7,8 na Nova Zelândia. I'm going to share with you, you can see some of the images here on this article here from the New York Times. They'll show you some of the images of the earthquake itself. 7.8 magnitude earthquake. Aí está mostrando a imagem do terremoto lá na Nova Zelândia. One article that we saw that would probably be considered satire, that they have written and stated that the reason why the earthquake happened was because John Kerry did a last-ditch effort and went down. Então ele está falando que teve um artigo que escreveu sobre isso, que a razão principal desse terremoto foi que John Kerry, o ex-secretário de Estado da administração Obama, fez um último esforço e foi à Antártida a consultar-se com fontes, né, com espíritos supostos alienígenas, que nós sabemos que são os sentinelas, conforme o próprio livro de Enoque diz. Depois eu vou mostrar no livro de Enoque. Ele também comenta aqui nesse vídeo, o Steve Ben-Nun, a localização, e que 90% mostra que é a Antártida. Então que o John Kerry, que é membro da Skull and Bones, Ossos e Caveiras, que tem o número 322 ou 322. Sabe qual o significado disso? Gênesis capítulo 3, versículo 22, que diz... Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, que está ali do outro lado. Opa! Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Muito bem. Voltando aqui rapidamente. Gênesis 3, 22 diz o seguinte. Tá assim. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. E esses endemoniados interpretam esse então o homem se tornou como um de nós. Eles interpretam que o homem passou a ser Deus também. É assim que eles interpretam, que o homem passou a ser Deus. Então diz, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Por esta razão você vê no símbolo das Skull and Bones, ossos e caveiras, o número 322, baseado nesse versículo, Gênesis 3, 22, onde eles interpretam que o homem se tornou como Deus, como um de nós. E o John Kerry, ele é membro do Skull and Bones, como George Bush pai, George Bush filho, e não é loucura, pessoal, não é loucura, basta conectar os pontos para chegar-se à conclusão que o John Kerry foi na Antártida, bateu um papinho lá com os sentinelas caídos, num último esforço para que a bruxa maçônica ganhasse as eleições, e então, uma vez tomando posse dos Estados Unidos, eles poderiam controlar o mundo. Como ele diz aqui, que o John Kerry fez um último esforço e desceu para a Antártida para tentar se encontrar com um poço. Como eles colocaram lá, ele estava se encontrando com os guardiães, que são os sentinelas. John Kerry teve essa intenção de se encontrar com os sentinelas que estão aprisionados na Antártida. Gustavo, você está viajando na maionese. Não estou não, meus amigos. Não estou viajando na maionese. Isso é muito sério. E como vocês que podem ver aí a tradução, né? Eu estou traduzindo por aquilo que ele fala. Não estou seguindo
o closed captioning, mas os guardiões rejeitaram o pedido que a Hillary fosse eleita. Eles rejeitaram o pedido, eles não aceitaram. To put Hillary Clinton in the White House instead, Donald Trump would become the next president of the United States. Now, I realize that does. It sounds so far-fetched, sounds so crazy, in fact. Aí ele fala, não, eu entendo que isso pode soar tão mentiroso, que é uma loucura, etc. e tal. To even think of that. And then, of course, they said that the earthquake at New Zealand, where he went immediately after the Antarctica visit. Então, que o terremoto na Nova Zelândia se deu justamente quando ele saiu da Antártida e foi para Nova Zelândia, e ao chegar teve esse terremoto. Was a warning to him not to come back again. E que o terremoto foi, segundo o que ele relata aqui, foi como um aviso dos guardiães para que o John Kerry jamais voltasse à Antártida. Well, that's what they also said in the article. Those of you that remember, here is a picture here of the Patriarch Kirill. Aqui ele fala do patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, Kirill, que também esteve na Antártida. Patriarch Kirill is also the head of the Eastern Orthodox Church, who went also to Antarctica on a very unexpected trip after he met with Pope Francis in Cuba. Aí ele fala que também foi uma viagem estranha, inesperada, e ele empreendeu essa viagem depois que ele se encontrou com Chiquinho, o imperador de Roma, em Cuba. E Chiquinho, o imperador de Roma, da cidade do Vaticanos, que significa lugar de sacrifício a deuses pagãos, deu para Kirill, o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, um documento muito raro, ninguém sabe o teor, o que está escrito naquele documento, para o patriarca. Agora, o fato é que esse encontro se deu depois de 1000 anos de separação, 1000 anos de brigas entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa Russa. Aí o Chiquinho foi em Cuba, pediu que o Kirill o encontrasse lá, justo em Cuba, que é a ilha do Caribe, juntamente com o Haiti, que tem em Cuba se chama Santeria, no Haiti é o Voodoo, né? Que mexem com essas coisas diabólicas. E lá em Cuba o Chiquinho deu esse documento para o patriarca Kirill, que depois de Cuba ele foi para a Antártida. Sendo que antes ele fez uma paradinha na Arábia Saudita para ver para ter contato de primeira mão com a famosa Arca de Gabriel. Mas isso nós vamos comentar mais adiante. And Pope Francis gave him a secret document. Never was revealed exactly what was in the document, but it was the first time the two leaders of the both East and Western Orthodox churches had met together to try to mend their relationship. He goes to South America afterwards, and then the unexpected trip to Antarctica. Well, the question is, why did he go to Antarctica? Well, in one article here, Aí ele fala, mas a pergunta é por que ele foi para a Antártida? E depois nós vamos ver também, eu tenho aqui uma reportagem, porque isso não está em livros, então eu tive que me basear em websites. Na Antártida existe uma igreja ortodoxa russa. Dentro da Antártida existe uma igreja ortodoxa russa e o Kirill, o patriarca dessa igreja, realizou um culto macabro, onde ele fez uso do documento que o Chiquinho, o imperador de Roma, deu para ele lá em Cuba. Gabriel, Antarctica, Russia, and the Apocalypse speaks about how that the Russian government had actually moved a mysterious ark that was discovered at Mecca underneath the ground there and was brought out. Many people died in the process. Aí ele está relatando como a Arca de Gabriel foi encontrada debaixo da mesquita na cidade de Meca, que é a cidade que fica na Arábia Saudita, e onde está escrito no Alcorão que todo muçulmano deve pelo menos uma vez na vida visitar a cidade. According to the article's claim here,
and that Russia did a special movement of this art down to Antarctica. Now, again, whether we would say this is just a bunch of garbage or if it's really true or not, I'll just leave that up to you. Aí ele fala, bom, se você acha que isso é um bando de lixo, mentira, ou se você não crê, ou se você crê, eu deixo isso para a sua opinião, o seu conceito. Eu vou adiantar aqui um pouquinho o vídeo, que nós vamos voltar no livro de Enoque. Vou adiantar aqui um pouco, onde ele explica por que, aqui está, por que ele considera a Antártida como lugar onde esses sentinelas estão presos. On your screen now, this is the book of Enoch. Aí ele tem na tela dele o capítulo 18 do livro de Enoque. Então, se você está com o livro de Enoque aí aberto, abra no capítulo 18 que nós vamos lê-lo também, tá bom? Aqui está em inglês, eu não vou traduzir, eu vou deixar rolar um pouquinho a tradução aqui em português, depois a gente vai ler esse livro de Enoque em português no capítulo 18. I was reading in the first book of Enoch, chapter 18, and this is where the angel Uriel is taking Enoch and showing him some very interesting things. And I want to share with you some of the words that I read here in Enoch, and then you'll see why it became very interesting to me. If we go down to, say, verse 4 and begin there, it says, "And I saw the winds which turned the sky and caused the disk of the sun and all the Está stars lendo to set. Enoque 18, And I saw 4 the winds on adiante. the earth which support, excuse me, the clouds. And I saw the path of the angels. I saw at the end of the earth the firmament of heaven above. And I went towards the south." Okay, so he goes to the end of the earth. And he speaks about... Aí ele fala que Enoque foi até o fim da terra e que foi para a parte sul do fim da terra. going towards the south. And it was burning day and night. E que não anoitecia, que o lugar não anoitecia, estava sempre de dia. Where there were 7 mountains of precious E que haviam 7 montanhas de pedras preciosas. stones, and 3 towards the east and 3 towards the south. Now, I began to think about this. Aí, a partir dessa descrição feita pelo livro de Enoque, ele começa a pensar sobre isso e então ele começa a pesquisar. He's talking about 7 mountains, but 3 go to the east and 3 go Aí ele fala que Enoque fala de 7 montanhas, mas 3 estão para o oeste e 3 para o leste. to the south, and he's E talking 3 about para o going sul. towards the south. E And I'm ele thinking foi to para myself, que está okay, no he's sul. talking about it being that it burns day and night. It was burning day and night. In other words, the sun is not... Então, ele fala que Enoque disse que, em inglês, estava burning day and night, quer dizer, que queimava de dia e noite. Em outras palavras, o sol não se punha, quer dizer, o sol não se recolhia, era sol o tempo todo, era dia independente do horário, 10 da noite ou 22 horas, 23 horas, não anoitecia. setting. And I'm thinking to myself, well, the South Pole, that describes the South Pole like... Aí ele fala, bom, eu pensei comigo, isso descreve o Polo Sul. Nenhum outro lugar na Terra onde o sol não se põe. No other place on Earth, the sun just doesn't really ever set. It's always daylight. And so it really caught my attention. But then he mentioned about the 7 mountains. And of course he talks about the stone. Aí ele falou que isso chamou a atenção dele e também as 7 montanhas e sobre as pedras preciosas. Etc. But then he says east and 3 go to the south. Well, that really got my attention. So I thought... Então ele vai mostrar um mapa agora, inclusive ele comenta algo que eu já tinha pensado, concluído, que depois do dilúvio houve um shift, quer dizer, uma mudança nos polos da Terra. Myself, okay, is there a place down at the Antarctica that would kind of match this type of description? Aí ele disse que estava pensando com ele mesmo, será que tem algum lugar na Antártida que
cai perfeitamente com a descrição feita por Enoque? Well, oddly enough, there is. Aí ele achou esse lugar aí. Eu vou tentar explicar para vocês. Diz aqui, descrição bem curiosamente, é a montanha Vincent. It's Mount Vincent. Now, you have to keep in mind what you're looking Não, você tem que ter em mente que o que você está vendo at aqui, here on your screen. You have Mount na sua Vincent tela, right você here. tem o It Monte is called the Vincent. Seven Summits. Aqui é There chamada are Cimeira three 7, a going montanha 7, ou sétima, né? Então ele fala aqui 3 para o sul, 3 vai para o oeste e 3 para o leste. And you would say these are three to the west. It's actually described as southeast and southwest. Aí ele fala que na realidade isso descreve o sudeste e o sudoeste, mas tendo em mente quando Enoque, But keeping in mind, when Enoch went here, the earth had not been tilted off its axis. então ele fala que quando Enoque esteve ali, que os eixos da Terra, os polos não tinham ainda sido inclinados para fora do seu, os polos não tinham sido inclinados para fora do seu eixo, coisa que se deu justamente depois do dilúvio. E eu tenho até um vídeo falando sobre isso, por favor, me lembrem aqui no chat para tocar para vocês um vídeo interessante sobre essa mudança do eixo da Terra, tá bom? So therefore, north and south, east and west was a bit different. Então, por esta razão, o norte e o sul e o sudeste e o sudoeste eram um pouco diferente do que se vê hoje na época de Enoque, porque a Terra ainda não tinha passado pelo dilúvio. Right? And if you take and tilt the earth back the way it would have been, this will go just like that. Então ele mostra como na realidade houve uma mudança digamos, na rotação ali das montanhas e então se encaixa perfeitamente com aquilo que Enoque falou no capítulo 18 do seu livro. And then you would have the three peaks, as it speaks about here, and we have the summit here, three peaks here. Those would go down to the south, just as he describes, and these here, the three, would go to the east, just as he describes there. The 7 mountains, the 7 summits, and 3 to the east and 3 to the south. That really began to make sense. Aí ele fala, isso realmente começou a fazer sentido para mim. But the words here in Enoch get a little bit more strange, though. Aí ele fala, mas a palavra diz algo aqui que eu achei ainda mais estranho ainda. As I read on, it says, and those towards the east were of colored of stone and was of pearl, and one of a healing stone, and those towards the south of a red stone. And the middle one reached to heaven like the throne of the Lord, and stibium, and the top of the throne was a sapphire. And I saw a burning fire, and what was in all the mountains. Now, keeping in mind, the middle one was the tall one. Aí ele fala que a montanha do meio era a mais alta de todas. And of course, at Mount Vincent, that's exactly the Aí way ele it is. fala Mount que Vincent is realmente the é o tallest Monte mountain. Vincent, Now, que é I a can't mais say alta that que this fica is no meio. conclusively correct. I'm putting this here before you as a... Aí está falando, não que isso esteja 100% correto, mas eu estou colocando para vocês aqui algo que está escrito nesse livro e que realmente cai como uma luva na descrição que Enoque fez. Então, vou parar aqui por aqui. Vamos lá novamente no livro de Enoque. Novamente aqui no livro de Enoque. Vou colocar a tela cheia aqui. E vamos para o capítulo 18 do livro de Enoque. Ele começou do versículo 4. Diz assim: Eu vi os ventos ocupando o céu exaltado, surgindo no meio do céu e da terra e constituindo os pilares do céu. Eu vi os ventos que giram no céu, os quais ocasionam e determinam a órbita do sol e de todas as estrelas, e sobre a terra eu vi os ventos que mantêm as nuvens. Tá aqui.
Eu vi o caminho dos anjos. Percebi na extremidade da terra o firmamento do céu acima dele. Então passei para a direção do sul, onde queimam, tanto de dia quanto de noite, 6 montanhas formadas de gloriosas pedras, 3 em direção ao leste, 3 em direção ao sul. Aquelas que estão em direção ao leste eram de pedra multicolorida, uma das quais era de pérolas e outra de topázio. Aquelas em direção ao sul eram de uma pedra vermelha. A do meio aproximava-se do céu, como o trono de Deus, um trono composto de alabastro, o topo do qual era de safira. Vi também um fogo flamejante suspenso sobre todas as montanhas, e lá eu vi um lugar do outro lado de um extenso território, onde águas foram coletadas. Também vi fontes terrestres, profundas em colunas ardentes do céu, e nas colunas do céu eu vi fogos, os quais desciam sem número, mas nem no alto ou no profundo. Sobre estas fontes também percebi um lugar onde não havia nem um firmamento do céu acima dele, nem um sólido chão abaixo dele. Nem havia água acima, ou nada no vento, mas o lugar era desolado. E lá eu vi 7 estrelas semelhantes às grandes montanhas, e como espíritos suplicando-me. Então o anjo disse: este lugar, até a consumação do céu e da terra, será a prisão das estrelas e das hostes do céu. Lembrando que as estrelas, no caso, eram justamente os sentinelas que foram aprisionados. Aí diz: as estrelas que rolam sobre fogo são aquelas que transgrediram o mandamento de Deus antes que seu tempo chegasse, pois elas não vieram em sua própria estação. Portanto, ele ofendeu-se com elas e amarrou-as até o período da consumação dos seus crimes no ano secreto. Então vejam que aí está, pessoal. E agora eu vou mostrar para vocês, se vocês me permitem aqui, vou voltar a câmera aqui para mim. Opa, deixa eu ajeitar aqui que eu esbarrei aqui, pronto. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo que eu tenho, que deixa eu só encontrar aqui, colocar no ponto, que mostra que a Terra, depois do dilúvio, sofreu um shift. Vou encontrar aqui rapidamente. Tá aqui, inclinação do eixo da Terra. É da 4ª trombeta dos juízos do Altíssimo, né? Vou colocar aqui no ponto e já vou tocar para vocês. Espero que não receba um strike por causa disso. Eu esqueci de gravar esse Hangout, pessoal. Espero que vocês estejam gravando. Que, como vocês sabem, eu dormi, então tive que preparar tudo assim rapidamente e esqueci de botar aqui no ponto para gravar. Espero que vocês estejam gravando, tá bom? Vou compartilhar aqui. E por causa dessa mudança do eixo, terá um dia que, em vez de 24, teremos 16 horas. Diz assim. This is Armageddon News. The trumpet judgments from God are the beginning, the major signs that the end days have started. In the series, we will discuss each one so that you will know the sequence of events as foretold in the book of Revelation. The 4th trumpet judgment. Revelation 8:12. When the 4th angel blew his trumpet, 1/3 of the sun, 1/3 of the moon, and 1/3 of the stars were struck, so that 1/3 of them turned dark. 1/3 of the day was kept from shining, and also the night. I believe this judgment may be declaring a shift in the axis of the earth. This would cause 1/3 of the day to be lost, as the earth starts to revolve around a new axis, which would alter the orbit of the sun, moon, stars, and planets. And the sun would rise and set in a different place, and the moon would also appear to have altered its orbit. A shift in the axis of the earth could indeed cause 1/3 of the day and night to be lost, and instead of a 24-hour day, we would experience a 16-hour day. If the earth loses 8 hours,
Then sunset would occur at about 10 o'clock in the morning, which means all the clocks in the world would have to be reset. God has done things like this before. In 2 Kings 20 verse 8, God made the sun go backwards and then forward again, which would mean that the Earth's rotation would have rolled back and then forward again. And during the days of Joshua in Joshua 10 verse 12, God made the sun and moon stand still for a while, which means that both the Earth and the moon's revolution stopped altogether. This may be the type of judgment God is speaking about. A change in the Earth's axis, which causes 1/3 of a day to be lost, and will alter the course of the sun, moon and stars. The apocryphal Book of Esdras, which is found in the Catholic, Protestant and most Eastern Orthodox Bibles, was written by Ezra while in captivity in Babylon. Ezra mentions strange signs in the heavens in the last days. Tá vendo aí o segundo livro de Esdras, que também é considerado um livro apócrifo, diz que o curso das estrelas irá mudar, será mudado. Alguém me mandou todos os livros apócrifos, eu tenho que começar a ler esses livros o mais rápido possível para poder aprender um pouco mais. Tá aí, segundo de Esdras, capítulo 5, versículo 5. Esse livro pode ser encontrado em algumas Bíblias católicas e nas Bíblias da Igreja Ortodoxa Russa, como diz aqui nesse vídeo, que diz que o curso das estrelas será mudado. Continuando. Verse 5:5 says, "And the course of the stars will be changed." Jesus also mentions signs in the heavens. Luke 21:25 says, "And there shall be signs in the sun, in the moon, and in the stars. And on the earth distress of nations, with perplexity, as the sea and the waves roar." As we can see, there will indeed be strange things happening to the sun, moon, stars, and planets. And nations will be perplexed, unable to comprehend how this is possible. God says in Joel 2:30, "And I will show wonders in the heavens and in the earth, blood and fire and pillars of smoke." As we can see, God will warn the earth of his coming judgment, with strange phenomena occurring in the heavens, and lightning and tornadoes here on earth. These signs in the sun, moon, and stars are not the sign of Christ's return yet. They are part of God's judgments. But false messiahs and false prophets, including the Antichrist, may use these signs to deceive many into following them. But these signs will be God's warning to the nations to repent and believe in his Son, Jesus Christ. Thank you for listening. Please see our other broadcasts. Então tá aí, esse vídeo eu já tenho guardado já há um bom tempo, esse vídeo. Bom, 367 pessoas acompanhando, muito obrigado, eu sei que já está ficando tarde, mas agora a gente vai começar a entrar na parte legal desse Hangout. Mais uma vez vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Deixa eu colocar aqui no ponto. E nós vamos ver então as reportagens sobre esses fatos interessantes que aconteceram lá na Antártida, tá bom? Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Não vou tocar vídeo, vai ser apenas leitura. E aí dá para o pessoal do Twitch, também do Periscope, acompanhar. Bom, então vimos aqui o livro de Enoque. Se você não tem esse livro, procure baixá-lo. Eu recomendo. Até agora não achei nada que abomine esse livro. E eu me pergunto por que do mesmo não ter sido incluído no cânon sagrado. Muito bem. Aqui tem um website que eu também constantemente consulto, chamado Thoth 3126. Aí diz aqui, Anjos Caídos, livro de Enoque. Vou aumentar aqui para que vocês possam acompanhar. Está aqui. 14 de março de 2017, Israel News Live contou uma história provocadora intitulada Os Anjos Caídos estão encarcerados na Antártida e ainda estão vivos. O comentador Steven Ben-Nun, a pessoa que nós vimos o vídeo, analisou o apócrifo livro de Enoque, que descreve as experiências de Enoque, uma figura bíblica antediluviana, que foi levada aos céus para testemunhar e desempenhar um papel fundamental
em um grande conflito celestial. Aí, aqui está, os 200 anjos caídos do livro de Enoque estariam presos na Antártida e prestes a despertar e se libertarem. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Pela fé, isso em Gênesis 5:24. Em Hebreus 11:5 diz: pela fé Enoque foi trasladado aos céus para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Hebreus 11:5. E foram os dias de Enoque 365 anos. Gênesis 5:23. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Gênesis 5:22. Aí aqui diz o seguinte, vou fazer o highlight aqui. Enoque tornou-se o principal intermediário entre os dois lados do conflito, entre os anjos caídos e os anjos justos, servindo a uma divindade conhecida como o Senhor. Houve várias questões no conflito, como o aprisionamento dos anjos caídos e ou a realização de experimentos genéticos com a humanidade e a transferência de conhecimentos e tecnologias proibidas para a civilização humana ainda em desenvolvimento naquele momento. O livro de Enoque começa com a chegada à Terra de 200 anjos rebeldes na área do Monte Hermon, que, como vimos, é o Monte da Maldição, que faz fronteira com o moderno Líbano e Síria, antes do histórico dilúvio. Os anjos caídos começaram a hibridização e ou modificação geneticamente dos habitantes locais, interferindo na criação original. Aí, Enoque 6:1, e aconteceu que quando, ou melhor, isso é Gênesis 6:1, e aconteceu que, quando os filhos dos homens se multiplicaram, naqueles dias nasceram para eles belas filhas. E os anjos, os filhos do céu, as viram e as desejaram. E disseram uns aos outros: vinde, escolhemos para nós esposas dos filhos dos homens e geremos para nós nossos filhos. Ou seja, uma raça híbrida. Quer dizer, esse é o livro de Enoque. E eram ao todo 200 e desceram sobre Ardes, onde é o cume do Monte Hermon. E chamaram a montanha de Hermon, porque nela juraram e amarraram-se uns aos outros com maldições. Enquanto os anjos caídos tinham estabelecido um posto avançado no Monte Hermon, na hoje Palestina, olha aí, pessoal, era para a Antártica que eles seriam removidos, em última instância, depois de perder a batalha celestial com os anjos justos, de acordo com a análise de Ben-Nun no livro de Enoque. Ben-Nun cita passagens do livro de Enoque que são muito sugestivas de como a Antártica, de fato, pode ser o local para onde Enoque foi levado pelos céus para testemunhar eventos celestiais. E aqui nós vemos as passagens que também lemos aqui, Enoque 18, 5, 6, 7 e 8. E aqui diz, o que é interessante na passagem acima é que Enoque se refere a um local que estava queimando dia e noite. Ben-Nun acredita que isso se encaixa na descrição da Antártica durante a temporada de verão do hemisfério sul, quando a luz solar durante 24 horas. Em relação às 7 montanhas, isso parece referir-se ao Monte Vincent, aqui colocaram Vincent, mas é Vincent, na Cordilheira Sentinela da Antártica, de acordo com Ben-Nun. Ele também se refere a 6 montanhas próximas, no intervalo que poderia qualificar-se como as montanhas descritas no livro de Enoque. O Monte Vincent, ou Vincent, é a montanha mais alta na Antártica e fica situada para o meio da Cordilheira da Sentinela. Teria se destacado tão espetacularmente com seus picos cobertos de neve nos tempos antigos como o faz hoje. No que diz respeito ao alinhamento sul e leste dessas montanhas adjacentes ao Monte Vincent, descrito no livro de Enoque, Ben-Nun especula que este era o seu alinhamento antes do catastrófico evento de inundação que coincidiu com o deslocamento do eixo de rotação da Terra. Isso corresponde à pesquisa conduzida por Sir Charles Hapgood, que afirma que as mudanças de polo têm sido uma ocorrência regular na história da Terra.
em seu livro de 1958, Earth's Shifting Crust, Hapgood propõe que uma mudança de polos tinha acontecido no final da última era glacial, em cerca de 11.000 a.C., o que eu não acredito porque, na minha opinião, a Terra não tem mais de 10.000 anos. A conjectura de Ben-Nun é interessante, mas como se pode ver a partir do mapa mostrando a faixa da Cordilheira Sentinela, onde está situado o Monte Vinson, há muito mais do que 7 montanhas na faixa. A conjectura de Ben-Nun não é conclusiva, como ele próprio aponta. No entanto, ele nos dá uma possível localização dos anjos caídos presos, o Monte Vinson e ou as 6 outras montanhas na faixa Sentinela. Aí diz assim, Ben-Nun passa a discutir o livro de Enoque e sua referência aos anjos caídos encarcerados, que foram removidos do Monte Hermon, em que hoje é a Palestina, para a Antártica. E aí também aqui está o capítulo 18, que nós lemos, versículos 14, 15 e 16, onde foi determinado que ali seria a prisão das estrelas do céu. A referência de Ben-Nun aos anjos caídos ainda vivos na prisão da Antártica levanta uma intrigante possibilidade. O livro de Enoque descreve um futuro ano do mistério, quando eles serão liberados. Este é um evento que vamos testemunhar em breve? Para uma resposta, podemos começar por analisar alguns paralelos intrigantes entre a análise de Ben-Nun do livro de Enoque e as revelações recentes do informante insider do programa espacial secreto da Marinha dos Estados Unidos, Corey Goode, sobre fatos acontecendo na Antártica. Como a figura pré-diluviana... Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Como a figura pré-diluviana de Enoque, Goode diz que ele também foi levado para testemunhar eventos celestiais por um grupo de extraterrestres altamente evoluídos chamados de Sphere Being Alliance, seres da Aliança Esfera, ou Blue Avian. Como Enoque, Goode também foi convidado a atuar como intermediário para ambos os lados em um conflito celestial ou sistema solar. Que coisa, hein? Goode disse que isso começou em março de 2015, quando ele aceitou o papel de ser um delegado da Sphere Being Alliance, em negociações em curso entre diferentes facções e grupos da Terra com civilizações extraterrestres de fora do mundo. Quer dizer, demônio, puro demônio. Goode disse que ele foi levado para a Antártica 2 vezes para testemunhar eventos. O mais recente, em janeiro de 2017, envolveu ele ver os restos de uma civilização pré-adamita descoberta que floresceu até uma grande catástrofe global correspondente à grande inundação. Segundo aqui, no ano 10.986 a.C., o dilúvio bíblico de Noé, que destruiu cidades costeiras e terras baixas em todo o mundo há cerca de 13.000 anos atrás. Goode disse que os pré-adamitas sobreviveram ao entrar em câmaras de êxtase na maior das naves-mães que caíram na Terra há cerca de 60.000 anos atrás, depois que os pré-adamitas foram expulsos de suas bases na Lua, devido a um conflito com as facções extraterrestres dominantes lá. E aqui está o vídeo que nós vimos do Ben-Nun, do Steven Ben-Nun, não todo, né? Mas uma boa parte. Os pré-adamitas estabeleceram sua principal base de operações na Antártica e estabeleceram postos avançados na Ásia, Europa e Américas. De acordo com Goode, um conflito logo surgiu entre os pré-adamitas e os outros grupos extraterrestres de aparência humana, que vem conduzindo 22 experimentos genéticos com a humanidade da superfície do planeta pelos últimos 500.000 anos. Aí é abusar da inteligência do ser humano, né? É aqui que o relato histórico de Goode ressoa com a análise de Ben-Nun do livro de Enoque. Os pré-adamistas de Goode parecem ser os mesmos anjos caídos descritos no livro de Enoque, em termos de seus cruzamentos e ou experimentos genéticos
com a população humana local. No caso do desembarque do Monte Hermon, dos 200 anjos caídos, isto é consistente com a alegação de Good de que os pré-adamitas estabeleceram colônias em toda a Terra, onde eles geneticamente alteraram os humanos locais e instalaram seres híbridos que criaram em posições de liderança e para implantar e administrar sua agenda. Em relação aos anjos justos, descritos no livro de Enoque, estes parecem ser os grupos extraterrestres que estavam conduzindo 22 experimentos genéticos ao longo do prazo que estavam sendo interferidos pelos pré-adamitas. Bom, então tem muita coisa aqui e já está ficando tarde. Eu sei que vocês têm que... muitos vão descansar daqui a pouco. Então vamos aqui a outra reportagem. Está aqui, olha. Vou aumentar também, colocar aqui o zoom, para que vocês possam ver bem. Esse daqui está em espanhol, mas eu vou traduzir para vocês. O patriarca Kirill realiza um antigo ritual na Antártida sobre a misteriosa Arca de Gabriel. Então veja bem, lembrando que ele se encontrou com o Chiquinho de Roma, que lhe deu um documento, que ninguém sabe o conteúdo. Dali ele partiu para a Antártida, passou na Arábia Saudita, pegou a Arca de Gabriel, que foi descoberta durante as escavações debaixo da mesquita de Meca, passou pela África do Sul, e da África do Sul ele foi para a Antártida. Então aqui diz o seguinte: o que só podemos concluir como um dos informes mais estranhos que circulam no Kremlin, o Ministério da Defesa informa hoje que o líder mundial da Igreja Ortodoxa Russa, o patriarca Kirill de Moscou, chegou à Antártida no dia de hoje, onde se reuniu com a Armada Naval de Transporte da Federação, que transportou da Arábia Saudita à Antártida a misteriosa Arca de Gabriel, a cargo da atenção da Rússia pelo custódio das 10 mesquitas sagradas, das 2 mesquitas sagradas, perdão, e realizou um ritual antigo sobre ela, onde foi lido um texto secreto, o texto que foi dado pelo Chiquinho de Roma. Então o Chiquinho de Roma deu para o Kirill um texto supostamente diabólico, para que fosse realizado um ritual usando essa Arca de Gabriel. Lembrando a vocês que o diabo gosta de imitar tudo aquilo que o Criador fez. O Criador mandou construir a Arca da Aliança, que era o sinal da sua presença entre o povo de Israel, e então o diabo também, utilizando-se do Maomé. E se vocês forem lá no meu canal em vídeos antigos, vocês verão que o Islã é uma criação da Igreja Católica. Maomé foi doutrinado por padres católicos. E essa tal da revelação que ele teve na caverna, que o próprio anjo começou com ele e revelou para que ele escrevesse o livro, o Alcorão, lembrando que Maomé era analfabeto, ele não sabia ler nem escrever. Então tudo aquilo que o anjo ditou para ele, ele guardou e depois pediu alguém para escrever, né? Segundo é o que conta como surgiu o Alcorão. E por que não também fazer uma arca, que pode muito bem ser uma arma diabólica, já que as pessoas que tentaram remover a Arca de Gabriel morreram. E depois nós vamos ver essa reportagem. Então diz aqui, o Kirill realizou um ritual antigo e leu um texto secreto sobre a Arca de Gabriel. Texto esse que foi dado pelo Papa Francisco alguns dias atrás em Cuba, quando estes 2 líderes principais do cristianismo se reuniram pela primeira vez em quase 1000 anos. De acordo com este informe do Ministério da Defesa, e que fomos informados
no dia 6 de dezembro de 2015, que dizia que a Rússia iniciava o transporte da misteriosa Arca de Gabriel da Arábia Saudita à Antártida. A misteriosa Arca de Gabriel foi descoberta pela primeira vez em Meca, no dia 12 de setembro de 2015, por uma equipe de construção de túneis debaixo da mesquita Masjid al-Haram, a grande mesquita, e que quando trataram de desenterrá-la, várias pessoas foram assassinadas por uma arma massiva de emissão de plasma que matou a 107 pessoas. Pior que este informe continua que no dia 24 de setembro, então veja, a primeira vez se deu no dia 12 e 12 dias depois, no dia 24 de setembro, durante uma segunda tentativa para descobrir a misteriosa Arca de Gabriel, outra emissão de plasma massiva matou umas 4.000 pessoas. Mas os funcionários sauditas disseram que essas mortes foram causadas por uma estampida. E aqui tem uma foto justamente quando aconteceu. Aqui estava o crane, aquele guindaste enorme, que tombou, né, que caiu, quando tocou nessa suposta arca, e morreram, parece que 15 pessoas. Aí depois tentaram desenterrá-la, morreram 107. Depois, no dia 24, tentaram uma segunda vez e morreram, segundo diz aqui, umas 4.000 pessoas. E justamente no momento em que o guindaste tocou na arca, teve esse relâmpago aqui, olha. E foi tirada uma foto justamente no exato momento. Citando o informe original do Ministério da Defesa, enquanto que as autoridades da Arábia Saudita disseram, a continuação pode ser lido que, depois que o número de mortos foi catastrófico e que envolveu um segundo intento para a eliminação deste misterioso dispositivo, a Sua Santidade, o Patriarca Kirill, foi contactado por autoridades da Grande Mesquita e no que diz respeito a um manuscrito islâmico mais antigo que possui a Igreja Ortodoxa Russa. Então, a Igreja Ortodoxa Russa possui um manuscrito islâmico bem antigo, que se salvou dos cruzados católicos no ano de 1204, quando saquearam a igreja de Santa Sofia, agora conhecida como Santa Sofia em Constantinopla, atual Istambul, Turquia, intitulado Instruções de Gabriel a Maomé. A Igreja Ortodoxa tem um manuscrito muçulmano intitulado Instruções de Gabriel, ou um capeta que se fez passar por Gabriel, para Maomé. Importante ter em conta, e praticamente desconhecido no Ocidente, eram que as cruzadas católicas, como se refletem hoje, não eram somente contra os povos da fé islâmica, mas também contra os que tinham a fé ortodoxa russa. E por que durante essas cruzadas a Igreja Ortodoxa Russa não somente protegeu as suas próprias livrarias religiosas ou bibliotecas de serem destruídas, como também as que pertencem aos muçulmanos. Então veja aí, pessoal. Enquanto ao conteúdo deste antigo manuscrito islâmico, Instruções de Gabriel a Maomé, que se centra ao redor de um grupo de instruções dada a Maomé pelo anjo Gabriel em uma cova chamada Hira, que se encontra na montanha chamada Jabal An-Nur, cerca da Meca, da cidade de Meca, na qual este celeste está confiada, ou foi confiada ao cuidado de Maomé, uma caixa ou arca de imenso poder que teve o seu uso proibido, já que esta pertencia a Deus somente. Portanto, foi enterrada em um santuário no lugar de culto aos anjos, usados antes da criação do homem, até descobrir o seu futuro nos dias de Al-Yol-Kiyamah, ou Kiyamah, que significa literalmente dia da ressurreição.
O dia 6 de dezembro de 2015, este informe señala que um buque de investigação naval da Federação Russa, almirante Vladimirsky, partiu da Arábia Saudita do porto de Jeddah com a Arca de Gabriel, com destino à Antártida, acompanhado de uma grande armada naval encarregada da sua proteção pelo presidente Putin, e que, curiosamente, também estavam incluídas cápsulas com solo russo para serem colocadas nas áreas dos sítios de enterro dos militares e dos marinheiros russos e alguns portos de escala ao longo dessa longa viagem até o Oceano Ártico. Traz o seu aprendizado das graves consequências globais associadas a esta misteriosa Arca de Gabriel. Este informe continua. Francisco pediu contactar-se com o patriarca Kirill, solicitando uma reunião urgente e imediata, porque advertiu que o tempo do fim está próximo. Então, Francisco solicitou essa reunião urgente com Kirill, o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, porque ele disse que o tempo do fim está próximo. Depois da qual o patriarca Kirill aceitou reunir-se com o líder da Igreja Católica em Cuba, no dia 12 de fevereiro, uma reunião histórica entre esses dois líderes que não haviam tido lugar entre os líderes das igrejas em quase 1000 anos. Aí aqui está a reunião, foto da reunião do Francisquinho, né? O Chiquinho, com o patriarca Kirill, reunião essa que aconteceu no dia 12 de fevereiro de 2016. Agora veja bem, pessoal, eu não acredito na gemátria, mas tem a numerologia, sabemos que joga um importante fator para esses globalistas endemoniados. Isso não podemos negar. Então, veja bem, voltando aqui no texto, diz aqui que, primeiramente, a arca foi descoberta no dia 12 de setembro de 2015, correto? E 107 pessoas morreram. Depois, no dia 24 de setembro, quer dizer, 12 dias depois do mesmo ano, tentaram remover a arca e não foi possível, umas 4.000 pessoas vieram a falecer. Isso em 2015. Aí o Chiquinho vai em Cuba, pede o Kirill, dá um pulinho aqui porque o fim está próximo. O fim está próximo e eu tenho um documento para te dar. O Kirill foi lá se encontrar com o Chiquinho de Roma e esse encontro se deu no dia 12 de fevereiro de 2016. O que o 12 tem a ver com tudo isso? Ou qual o significado do número 12 na numerologia macabra? Ou dos globalistas? É algo a ser pensado, não é mesmo? Então, aqui aconteceu a reunião, e aqui a foto da Igreja Ortodoxa Russa, Santa Trindade, ou Santa Trindade na Antártida. Está aqui, ó, a foto da Igreja Russa. Essa igreja aqui, como disse qual o nome dela? Do canal Serva do Senhor, cabem 10 pessoas. Mas tem uma igreja ortodoxa russa na Antártida, pessoal. Bom, vamos ver aqui uma outra reportagem. Vou aumentar aqui para vocês. Vocês podem ver aí. Exército russo afirma que transportou a misteriosa Arca de Gabriel. Tá aí. Então, que foi transportado foi, que essa arca existe, e que está agora na Antártida. Foi descoberta na cidade de Meca e agora está na Antártida. Muito bem. Agora uma outra reportagem aqui, está em inglês, vou aumentar para vocês. John Kerry, está aqui, ó. John Kerry spent election day in Antarctica, just like you wish you had. Então, John Kerry apareceu na Antártida justo no dia da eleição para a presidência, lembrando que
A eleição ocorreu no dia 8 de novembro de 2016 e o cabelinho de espiga de milho com bastante laque assumiu no dia 20 de janeiro de 2017. E como Ben-Nun disse, o John Kerry, que é do Skull and Bones, vou mostrar para vocês aqui, vou abrir uma outra janela. Botei errado. Skull and Bones. Que é aceita, ou melhor, vou botar no Google Images. Tá aqui. Aqui o símbolo da Skull and Bones, que é a caveira e os ossos. E olha aqui o número 322, que refere-se a Gênesis capítulo 3, versículo 22, onde diz que eis que o homem se tornou como um de nós. Eles pensam que o homem, quando teve conhecimento do bem e do mal, tornou-se como um Deus. Então, o John Kerry, onde é que eu estava? Está aqui. O John Kerry, justo no dia da eleição, ele foi lá na Antártica, supostamente bateu um papinho com esses demônios, com esses anjos caídos, pedindo para que eles interferissem na eleição a fim de que a bruxa maçônica ganhasse. Recebeu um não, voltou, passou na Nova Zelândia, e como disse a serva de Deus, né? Os demônios revoltados deram um pulinho, teve um terremoto lá na Nova Zelândia, justo quando ele chegou, como eu não creio em coincidências, né? Teve um terremoto de 7,8, Atalaia do Senhor, isso mesmo, Atalaia do Senhor, servo do Senhor, perdão, Atalaia do Senhor, ela disse, né? Os demônios deram um pulinho, aí teve um terremoto lá na Nova Zelândia, justamente quando o John Kerry chegou no país. Então tá aí, olha. O que ele foi fazer na Antártica no dia da eleição? Justo no dia da eleição, pessoal. Um dos dias mais importantes para todo americano em qualquer parte do mundo. Então, abrindo aqui, olha. A Arca de Gabriel, Antártica, Rússia e o Apocalipse. Aqui mostra o crane, quer dizer, o guindaste caído. Quando tocou, ele tocou na arca e caiu. Que estavam sendo feitas ou realizadas obras de expansão da mesquita. Tem mais alguma coisa aqui? Tem. Arca de Gabriel, Rússia, Given Nation Apocalypse Weapon Uncovered in Saudi Arabia. Isso foi noticiado pelo Daily Star, que é um jornal da Inglaterra. Aqui um retrato, né, do anjo Gabriel dando para Maomé a arca, a cidade de Meca, a mesquita, né, aquele cubo que eles têm que dar 7 voltas ao redor desse cubo e depois beijar uma pedra que, segundo eles, caiu do céu, e assim todos os pecados são perdoados. Aqui uma foto mais definida do guindaste caído, e aqui pessoas que morreram ao tentar remover a arca. Então tá aí, ó. E aqui a frota naval da Rússia levando a arca para a Antártida. E aqui uma foto do pessoal encarregado dessa missão. E esse daqui é o John Kerry, que foi secretário de Estado na época do Obama, membro da Skull and Bones. Aqui eu tenho no yournewswire.com. Patriarca Kirill realiza ritual bizarro na Antártica sobre a Arca de Gabriel. Então aqui está a Igreja Ortodoxa Russa na Antártica e a reportagem sobre esse ritual bizarro realizado pelo Patriarca Kirill sobre ou utilizando-se da Arca de Gabriel. Bom, meus amigos, era isso que eu tinha para passar para vocês e estou aberto às suas considerações. 434 pessoas acompanhando somente pelo canal, outras tantas pelo Twitch, outras pelo Periscope e outras também pelo Facebook.
Gostaria muito de ouvir as suas opiniões, os seus comentários, tá bom? É algo realmente interessante e que eu tenho que voltar com o estudo do livro de Enoque, porque, olha, depois que eu li esse livro juntamente com vocês, não todo, não lemos todo, fizemos 6 hangouts, mas a minha compreensão e a minha forma de ver as coisas que estão acontecendo ultimamente mudou consideravelmente. Não sei se você também passou pela mesma experiência, mas para mim mudou consideravelmente. E cita aí também o livro dos Justos, que é um outro livro considerado apócrifo, que eu vou procurar. Eu tenho certeza que alguém já me mandou um e-mail com todos os livros apócrifos. Eu vou procurar também sobre esses livros dos Justos. E material para fazer hangouts é que não vai faltar ao longo desse ano, tá bom? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Vamos ver aqui o que o pessoal está comentando. Isabel Cardoso, eu acompanhei os 6 estudos e mudou muitas ideias. Daniele Borges, muito bom. Carlos Neri, a Terra é uma bola, ok? Se tu ver a Lua de dia, então a Terra é uma bola, transparente. Ou não é uma bola? Qual das duas ela é para você? Pô, mas a pessoa ainda está discutindo se a Terra é plana. A gente falando de tanta coisa importante, o pessoal discutindo se a Terra é plana. Vamos lá. Everton Pinto, olha, ele está disponibilizando o link do livro de Enoque. Copia aí, pessoal. E muita gente colocando aí. Valeu, Gustavo, obrigado pelas informações. Como conseguir esses livros apócrifos? Eu vou ver, eu tenho certeza que alguém me enviou e achando os links eu disponibilizo para vocês, tá bom? Pessoal, o nosso encontro aqui não é para discutir não, pessoal. Vamos ser mais maduros na fé. Se você crê que a Terra é plana, amém. Essa é a fé que você tem? Tenha para você. Você não crê que a Terra seja plana? Amém. Tenha essa fé para você, mas não vamos nos dividir não, pessoal. Vamos parar, vamos crescer na fé, vamos parar com essa criancice de querer impor alguma coisa. Se você crê, amém. Se você não crê, não tenta empurrar a goela abaixo do pessoal. Vamos respeitar. Tem gente dentro da família 5%, administradores, membros, que creem na Terra plana, que brincam comigo, coisa e tal. Mas nós nos respeitamos uns aos outros, não ficamos discutindo, e isso e aquilo. Pelo amor de Deus, pelo amor do Pai, vamos focar a nossa atenção em coisas que estão acontecendo ao nosso redor, que o diabo está preparando, porque o tranco, quando vier, vai ser forte. Então, se liga, Brasil, se liga, tá bom? Bom, vou parando por aqui. Um excelente fim de noite, o que resta do domingo para vocês. E amanhã, na ida para o trabalho, mais uma vez estaremos ao vivo e a cores com o seu, meu, nosso canal 4USA Flórida. May Yeshua bless each one of you. See you soon. Tchau.